Então, pessoal, depois, né, que esse medicamento ele passa da sua fase in vitro, ou seja, da sua fase dentro do laboratório, né? E aí ele é autorizado, então vai lá para a Anvisa pedindo, né, a autorização desse medicamento. Esse medicamento ele é feito em grande escala, né? Sua produção aí é feita em grande escala, desenvolvimento de uma formulação e aí realização de novas testagens. E aí então é feito vários tipos de medicamento e é testado, né, mais específico em mucosas e é feita uma testagem mais abrangente, né? E aí é permitindo, né, um desenvolvimento aí maior desse medicamento. Depois, se ele passar nessa fase, nada ocorrer, nenhuma reação adversa, nenhuma morte, continua-se, né, a Anvisa autoriza, e aí tem uma solicitação de autorização, tá, para a Anvisa Sanitária, Comitê de Ética e Pesquisa, para a realização de ensaios clínicos. Então, até então, nós estamos falando de estudos pré-clínicos, né? Esses estudos pré-clínicos eu não envolvo seres humanos. A gente pode perceber que em toda a fase aí de estudo pré-clínico não foi envolvido seres humanos, né? Então, na fase clínica, nos estudos clínicos, é quando eu começo a envolver os seres humanos. Então, se eu perguntar no final da aula, né, em qual fase de testagem de medicamento que eu envolvo os seres humanos, nos estudos clínicos, nas fases clínicas e não nas fases pré-clínicas, tá? Então, se a Anvisa fazer essa autorização, falar assim, não, pode liberar, pode fazer os estudos clínicos nos pacientes, né? Tá liberado aí o estudo, ele passa para a fase em pacientes, ou seja, em seres humanos, na fase clínica. A fase clínica, ela é dividida, tá? Em 3 fases. Fase 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Todo o desenvolvimento do medicamento é dividido em 2 fases, pré-clínicas e clínicas. A fase clínica é dividida em 1, 2 e 3, tá? Vou deixar um tempinho para vocês copiarem para a gente continuar. Então, os estudos clínicos são divididos na fase 1,
que acontece o ensaio com um pequeno grupo de pessoas. E lembrando, pessoal, que essas pessoas elas têm que ser voluntárias. Ou seja, esses pacientes, né, que vão aí participar desses estudos, eles não podem ganhar nada, tá? Então, eles não podem ser pagos, eles não podem ganhar, não pode ter bonificação. Não, são pacientes voluntários. Então, essa primeira fase é feita em um pequeno grupo, né, de voluntários saudáveis, ou seja, que não possuem nenhum tipo de patologia, para ver, né, se essa substância é segura em seres humanos. Bruna, mas para que eu vou testar um medicamento num paciente saudável, né? Por exemplo, o paciente não tem patologia nenhuma, essa primeira fase eu vou testar nele. Justamente por causa disso, porque esse paciente ele não tem nada, né? Se ele apresentar qualquer desvio aí nessa situação e for oriunda do medicamento, esse medicamento ele já não segue. Porque pensa, se eu colocar num paciente que já tem a patologia e ele causar uma reação adversa, eu não vou saber se essa RAM é de por exemplo, de uma patologia, né, que esse paciente já tem, ou se essa RAM é do medicamento que está apresentando, né? Ou seja, eu não vou saber. Então, por isso que a primeira fase é num pequeno número de pessoas e pessoas saudáveis. Já a fase 2, pessoal, é o ensaio, né, com um número limitado de pacientes para verificação do potencial de eficácia. Já a fase 2 são com pessoas com patologia. Então, fase 1, pessoas sem patologias. Fase 2, pacientes com patologia. Então, primeiro eu testo o medicamento em pacientes que não tenham a patologia e depois eu vou testar em pacientes com a patologia. Muito importante essa etapa, porque eu vou ver a eficácia desse medicamento, né? Ou seja, quanto tempo de melhora esse paciente teve. Então, esse paciente ele demorou vamos colocar 4 dias, 3 dias, né? E aí a gente consegue observar a eficácia e eficiência deste medicamento nesse grupo de pessoas, que é um grupo pequeno, né? De pessoas. Então, eu consigo identificar com esse número pequeno aí de pessoas essa eficácia e eficiência deste medicamento. Certo? Vou deixar aí para vocês copiarem para a gente continuar. Certo? Então, fase 1, paciente saudável com nenhuma patologia. Fase 2, pacientes com a patologia, que é onde eu vou observar a eficácia e eficiência deste medicamento. Pessoal, lembrando, como eu disse, tudo isso para ir passando de uma fase para outra tem que ser autorizado pela Anvisa, né? Pela Vigilância Sanitária, certo? E aí nós temos a fase 3, que é a verificação de eficácia e segurança em uma amostra de paciente maior. Ou seja, aí eu vou pegar todos os tipos de paciente. Então, vou pegar paciente que tem patologia, paciente que não tenha patologia, e eu vou fazer uma testagem. Essa testagem nós vamos utilizar placebo. O que é um placebo? Um medicamento que não tem princípio ativo e medicamentos com princípio ativo. Porém, as pessoas voluntárias que estão fazendo o teste, elas não vão saber se elas estão tomando o placebo ou se elas estão tomando o medicamento, porque ela pode ter uma reação só porque, né, vamos colocar assim, ela tomou um determinado medicamento. Eu falo pela questão psicológica, né? Que aí a pessoa pode ter ali um sintoma, um sinal, sendo que ela nem tá tomando esse medicamento, tá bom?
Então, essa fase 3 é feita num grande número de pessoas, tanto pessoas com patologias como sem patologia, tá? Também vou deixar aí para vocês copiar e a gente continua. E aí, pessoal, passando por essas 3 fases, né? Então, a fase 1, pessoas saudáveis, fase 2, pacientes com patologia, e fase 3, né? Nós temos aí tanto pessoas saudáveis como pessoas com patologia. Se passou nessas 3 fases e nada de ruim aconteceu, né? Nenhuma morte, nenhuma reação adversa, né? As reações adversas foram esperadas, porque quando eles fazem esse teste in vitro, pessoal, eles colocam, né, as reações esperadas, como por exemplo, vermelhidão pelo corpo, vômito, não? Então a gente tem as reações adversas esperadas, né? Se aconteceu algo de diferente dessa reação, né, não passa para a próxima fase. Se nada aconteceu, ela vai solicitar um registro para a Anvisa. Então, nós temos aí a solicitação de registro desse medicamento para a Anvisa, né? Então, até então, esse medicamento não pode ser comercializado, não pode ser vendido, porque ele ainda não possui um registro de Anvisa. Nós só podemos vender na nossa drogaria medicamentos que contenham registro em Anvisa, né? Claro que tem alguns que não contêm, eles não precisam ter, que são, por exemplo, fitoterápicos, não precisa ter registro em Anvisa, tá? Já agora, substâncias que são medicamentos que têm aí, elas precisam passar por todo esse trajeto e ter esse registro na Anvisa. Então, tem que pegar uma cartinha e vem lá descrito com o número do registro de Anvisa. Então, até então, esse medicamento que nós estamos falando, ele não pode ser comercializado, tá bom? E aí, a agência avalia, né, essa solicitação e aceita ou não, né, esse medicamento. E então ele é patenteado, né? Então essa indústria que está lançando esse medicamento patenteia esse medicamento. O que é essa patente? Ou seja, ninguém mais pode produzir aquele medicamento num determinado tempo. Que determinado tempo, Bruna? Depende do valor gasto por esse medicamento.
e então surge o nosso medicamento ético, né? Nosso medicamento ético ou medicamento de referência, ele é um medicamento oriundo aí de toda essa pesquisa. Então, um pesquisador ficou lá pesquisando horas e horas e horas, e aí nós tivemos, né, obtemos um medicamento ético, ou seja, um medicamento referência, tá? Esse medicamento, ele é único por um bom tempo. Bruna, 5, 10, 15, quantos anos ele vai ficar só ele? Depende. Depende do valor gasto nesse medicamento. Então, se for 2 bilhões, eles ainda vão calcular um marketing, né, sobre esse medicamento e tudo mais. E aí, é o tempo que esse medicamento vai ficar, porque ele tem que devolver esse dinheiro para a indústria. Então, o dinheiro que foi gasto para a criação desse medicamento, nessas pesquisas, ele volta para a indústria farmacêutica na forma aí dessa patente que fica, né, um tempo, né, um bom tempo aí esse medicamento. Então nós já tivemos várias patentes, nós temos patentes que ainda não foram quebradas e só depois que acaba esse tempo, então 10, 15, 5, 7 anos aí de patente, quando acaba, né, essa patente, aí nós podemos ter os medicamentos similares, os medicamentos genéricos. No caso do genérico, é a cópia, né, do medicamento referência. Ou seja, eles pegam lá como é que faz esse medicamento, como pega a receitinha e faz novamente esse medicamento. Só depois da quebra da patente, tá? Vou deixar um tempinho aí para vocês copiarem e a gente dá continuidade no próximo vídeo.